Olá, eu sou o pastor Silvio Macri, pastor aposentado, membro da Primeira Igreja Batista de Itapiruna. Tenho esse canal aqui no YouTube, que começou há alguns meses atrás, no meio dessa pandemia, para tentar, de alguma maneira, ajudar os amigos e irmãos a encontrar na Palavra de Deus mensagens de encorajamento, de consolo e mensagens também de instrução, de conhecimento da Palavra de Deus. Nossa mensagem de hoje tem como título Com o Reino no Coração e o Coração no Reino. Está baseada na passagem de Lucas, capítulo 12, versículos 22 a 34. Vamos ler a palavra. A seguir, Jesus dirigiu-se aos seus discípulos, dizendo: Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos, que não semeiam, não colhem, não têm despensa nem celeiros. Contudo, Deus os sustenta. Vocês valem muito mais do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Portanto, se não podem fazer nada quanto às coisas mínimas, por que se preocupam com as outras? Observem como crescem os lírios. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva, que hoje está no campo, e amanhã é lançada no forno, muito mais fará por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não fiquem perguntando o que irão comer ou beber, e não fiquem preocupados com isso, porque os gentios de todo mundo é que procuram essas coisas, mas o Pai de vocês sabe que vocês precisam delas. Busquem antes de tudo o seu reino, e essas coisas lhes serão acrescentadas. Não tenha medo, ó pequenino rebanho, porque o Pai de vocês se agradou em dar-lhes o seu reino. Vendam os seus bens e deem esmola. Façam para vocês mesmos bolsas que não desgastem, tesouro inesgotável nos céus, onde o ladrão não chega, nem a traça corrói. Porque onde estiver o tesouro de vocês, aí estará também o seu coração. Jesus fez esse discurso a respeito da vida material e da esperança que as pessoas colocam nos bens materiais, porque ele tinha sido procurado por uma pessoa que queria que ele fosse juiz, né, entre ele e seu irmão, para dividir uma herança. E Jesus disse: não, eu não vim para isso. Eu vim para trazer o reino de Deus. Eu vim para implantar o reino de Deus nos corações dos homens. Porque se o reino de Deus estiver no seu coração, o coração também estará no reino. A palavra reino é um termo político. Diz respeito a uma forma de governo, a um regime político. É um regime político em que o chefe é um rei. Então, tem um sentido de domínio, de governo. Portanto, quando falamos de reino de Deus, estamos falando de governo de Deus. Jesus está ensinando aqui que primeiro deve vir o reino, primeiro o reino, depois o resto. Se Deus é nosso Criador, sustentador e Salvador,
deve ter também a primazia. As outras coisas virão em seguida. Deus é o nosso Rei. Deus é o nosso Senhor. O governo pertence a Deus em nossas vidas. O Pai deu-nos o reino. É o que Jesus diz aqui. Aliás, a palavra reino aparece 2 vezes nesse texto, não é? Que lemos. O Pai, diz aqui o versículo 32, o Pai de vocês se agradou em dar-lhes o seu reino. Deus deu-nos o seu reino. Foi isso mesmo que Jesus disse lá para Nicodemos. Nicodemos, grande líder religioso da época, foi encontrar-se com Jesus de noite para saber a respeito do reino de Deus. Então Jesus disse para ele, logo de início, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Quem não nasce da água e do Espírito não entra no reino de Deus. Então, o que Jesus queria dizer é que quando nós nascemos de novo, nós nascemos de novo como cidadãos do reino de Deus. Quando você nasce no Brasil, em qualquer lugar do Brasil, você é registrado no cartório de registro, né, de nascimentos como cidadão do Brasil. Cidadão do Brasil. Brasileiro. Mas quando você crê em Jesus Cristo, você nasce de novo como cidadão do reino de Deus. O reino de Deus, portanto, passa a estar dentro de você, no seu coração. O reino vai estar presente, vai encher e dominar o seu coração, porque o reino de Deus é o domínio de Deus no seu coração. Nós costumamos dizer que o coração humano é como um trono. Um trono em que só pode se assentar um senhor, um rei, um dominador, que é o Senhor Jesus Cristo. Nesse mesmo evangelho de Lucas, no capítulo 17, há uma palavra de Jesus em resposta a uma pergunta. Vamos ler aqui, Lucas 17, 20 e 21 diz assim: indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: o reino de Deus não vem com visível aparência, nem dirão, ele está aqui, ou lá está ele, porque o reino de Deus está entre vocês. Como nós dissemos anteriormente, reino fala de um regime político, é um termo político. E os fariseus esperavam o reino de Deus dessa forma. Na cabeça deles, não só deles, mas de todo israelita, estava a ideia de que Deus iria levantar dentre o seu povo um grande líder, um conquistador, e esse líder teria também a sua faceta militar, que lideraria o povo na conquista do poder contra os dominadores estrangeiros e estabeleceria o reino de Deus, que seria o reino também do povo de Deus, dos israelitas, sobre todo o mundo. Era assim que eles pensavam. Por isso que eles indagaram, perguntaram a Jesus: quando é que vem o reino de Deus? E Jesus disse: olha, o reino de Deus já veio. O reino de Deus não é um evento na história. O reino de Deus não é um acontecimento que envolve poder político, militar ou qualquer outro poder, uma conquista. Não é um evento histórico.
O reino de Deus é uma realidade dentro do ser humano, no coração humano. Por isso que ele diz, o reino de Deus está dentro de vocês. E há uma outra tradução possível também que diz, o reino de Deus está entre vocês. Então, isso é o reino no coração. Quando você se entrega a Jesus Cristo, quando você se deixa dominar por Jesus Cristo, você reconhece o senhorio de Jesus Cristo em sua vida como um crente em Jesus, então, na verdade, você está aceitando o governo de Jesus Cristo na sua vida. Você está com o reino de Deus passa a estar no seu coração. Fazer a vontade de Deus, cumprir os seus preceitos, cumprir os seus mandamentos, agradar a Deus, então é algo que passa a ser o seu objetivo. E aí, então, podemos mencionar também o versículo 31 aqui, desta passagem. No versículo 31, Jesus Cristo diz assim, busquem antes de tudo o seu reino, e essas coisas lhes serão acrescentadas. Antes, Jesus estava dizendo que os gentios do mundo todo, né, os gentios de todo mundo, buscam um outro reino. O reino que é construído de bens materiais. Um reino que é baseado em poder econômico, poder político, poder militar e o poder do conhecimento, o poder da informação. Porém, Jesus disse, nós devemos buscar outro reino. Vocês devem, melhor dizendo, Jesus disse, vocês devem buscar um outro reino. Que reino é esse? Fazer a vontade de Deus, cumprir a vontade de Deus. No versículo 34, Jesus diz assim, porque onde estiver o tesouro de vocês, aí estará também o seu coração. O tesouro no coração, né, diz aqui Jesus, um tesouro inesgotável nos céus. Esse tesouro não pode ser roubado, ele não pode ser destruído por nada, ele não pode se extinguir nunca, porque ele está depositado nos céus, onde ninguém nem nada desse mundo pode alcançar. E então Jesus usa esta figura para dizer que o nosso coração deve estar no reino de Deus. O nosso coração deve estar no reino de Deus. Quer dizer, nós devemos viver os princípios do reino ainda aqui neste mundo. Nós não estamos no céu ainda, né? Mas vivemos pelos princípios do reino, que são os princípios do céu. Por isso Jesus disse lá na oração do Pai Nosso, Pai Nosso que está no céu, seja feita, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Ele quer dizer o seguinte, que a vontade de Deus deve ser feita pelos seus súditos, pelos seus filhos na terra, como será um dia também feita nos céus. E como é feita agora nos céus pelos seus anjos. É o governo de Deus que está lá nos céus, o governo de Deus que está na vida de cada filho seu aqui neste mundo. Então Jesus ensinou aqui que se o reino estiver no nosso coração, o nosso coração estará no reino. Isto é, onde estiver o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. Quer dizer, se o reino de Deus é o nosso tesouro, está no nosso coração, está no nosso íntimo, está dominando amplamente
todas as nossas forças, todos os nossos talentos, todas as nossas possibilidades, tudo aquilo que nós somos e temos. Então, o nosso coração estará sempre voltado para cumprir, para fazer e para viver os princípios do reino de Deus neste mundo. Se o reino de Deus estiver no coração, o coração de Deus, o coração estará no reino de Deus. Que Deus nos abençoe.